Tem muita gente dizendo por aí: sou cristão e não sigo o mundo. Mas Paulo vai dizer: não basta se conformar, é preciso se transformar. E é isso que a gente vai ver em Romanos, capítulo 12. Depois de 11 capítulos estudando e vendo sobre a salvação, a partir de agora, Paulo vai mostrar o que essa fé em Jesus muda na prática, no dia a dia da vida cristã. Então fica aqui no vídeo para você não perder o que a gente vai falar no conteúdo de hoje. Olá, eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia de forma clara, mais profunda, esse canal é para você. Então quero te pedir, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa o seu like aqui também e no final comenta aqui o que Deus falou com você por meio desse estudo. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo de hoje, eu quero compartilhar com você uma novidade. Eu estou preparando um e-book muito especial para você que gosta de estudar a Bíblia. Esse e-book é tudo isso que nós estamos estudando sobre Romanos. Vai ser um Romanos comentado e eu vou deixar disponível no link da descrição assim que ele estiver pronto, para que você possa adquirir e nos abençoar e também ser abençoado por esse conteúdo. Então, assim que estiver disponível, vai estar no primeiro link aqui da descrição. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Muitos vão achar que o culto só acontece no templo, mas Paulo vai mostrar que o verdadeiro culto é uma mente transformada e um corpo entregue. E no vídeo de hoje a gente vai saber se estamos de fato cultuando a Deus no nosso dia a dia. Muitos acham que o culto ele é somente no templo, mas Paulo revela que o verdadeiro culto é um corpo entregue e uma mente renovada. Mas como saber se estamos de fato vivendo essa transformação? É isso que a gente vai ver a partir de agora em Romanos capítulo 12. Acompanhe comigo a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa esse capítulo falando que o cristão que teve a sua fé em Jesus deve oferecer o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. O que é isso que Paulo está falando? Antes que você fique escandalizado, o que Paulo está mostrando aqui é que o cristão deve, nas suas atitudes, no seu dia a dia, por meio do seu corpo, ou seja, por meio dos seus atos, por meio da sua vida cotidiana, cultuar ao Senhor. Como? Vivendo de forma santa e agradável a Deus, vivendo todos os ensinamentos que Jesus deixou para a sua igreja, vivendo aqui na terra de acordo com a vontade de Deus, testemunhando que é de Deus, testemunhando por meio do caráter, por meio de uma vida santa, sendo uma pessoa respeitada na sociedade, sendo uma pessoa que vive fazendo a vontade de Deus e que as pessoas ao redor, ao olhar para o cristão, perceba que ele é de Jesus. Então é isso que Paulo está falando, que nós devemos oferecer o nosso corpo como esse sacrifício vivo e que isso é um culto racional, ou seja, é um culto intencional. Não é como na época existia cultos vazios, cultos rasos, cultos a outros deuses. É isso que Paulo está mostrando, que o culto do cristão por meio do seu corpo não é como o culto que acontecia na época a esses outros deuses, que eram rituais vazios e sem intencionalidade. Paulo mostra que o cristão deve oferecer o seu corpo como sacrifício, como culto agradável ao Senhor e de forma racional, de forma intencional, sabendo o que está fazendo, sabendo que isso
agrada a Deus e que isso glorifica a Deus no meio dos homens. E mais, o cristão não deve se conformar com o padrão deste século. E aqui essa palavra se conformar, no original, ele traz esse sentido de forma. Sabe quando a gente faz um bolo e coloca numa forma redonda, e aí depois de assado o bolo sai no formato daquela forma? Era assim na época e ainda é assim. Paulo está mostrando o quê? Que nós cristãos não devemos deixar a forma do mundo nos moldar, nos fazer ser quem somos, mas pelo contrário, não devemos nos conformar com essa forma do mundo, com esse padrão do mundo, e devemos deixar Deus renovar a nossa mente, renovar o nosso conhecimento, renovar a nossa mentalidade, para que aí sim nós possamos desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo mostra que essa transformação nos dá acesso a algo maravilhoso, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo está mostrando isso para aquela igreja, que Deus é bondoso, perfeito e que o que Ele quer para nós é bom, perfeito e agradável. Mas eu te pergunto, será que essa renovação mental aparece no nosso dia a dia? Paulo vai mostrar a partir de agora como isso muda até mesmo a forma de nós nos enxergarmos. Acompanha comigo. Um dos primeiros sinais de uma mente não transformada é o coração orgulhoso, é o orgulho espiritual. E agora a gente vai ver um alerta, que nós não devemos pensar nem acima e nem abaixo. Porque o corpo de Cristo precisa de membros e de membros saudáveis, não inchados pelo ego humano. Então acompanha aí a partir do versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo exorta aquela igreja, composta de judeus e gentios, que nenhum desses dois grupos, nenhuma daquelas pessoas pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não se ache mais do que o que nós realmente somos, que temos uma mente equilibrada, não tendo um ego inflado e nem também um ego subestimado, mas entendendo quem somos em Deus e vivendo essa verdade de uma forma graciosa e não orgulhosa, soberba no que diz respeito a sentimentos humanos. E Paulo vai mostrar que nós cristãos, embora sejamos diferentes uns dos outros, eu sou diferente de você, você é diferente do seu amigo cristão e assim por diante, nós compomos um só corpo, que é o corpo de Jesus. E Paulo vai usar o exemplo do corpo. Como os olhos não servem para comer, e sim a boca, da mesma forma é no corpo de Cristo. Cada um tem uma função e todas essas funções são funções importantes. E mesmo assim, sendo diferentes uns dos outros, nós pertencemos ao mesmo corpo. Somos partes em conjunto de um único corpo, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem uma função aqui na Terra. E a gente vai continuar entendendo mais a respeito disso. Paulo, a partir de agora, vai começar a falar dos dons espirituais. E quais são esses dons? É isso que a gente vai ver a partir de agora. E talvez você descubra qual é o dom que Deus confiou a você. Paulo vai mostrar que muita gente não sabe como servir na igreja. E ele vai listar 7 dons que vai nos ajudar a identificar isso em nossa vida e como nós podemos servir na igreja. Mas cuidado, porque cada dom exige integridade e zelo. Acompanha aí comigo a partir do versículo de número 6. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério.
O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, Paulo aqui está citando dons que Deus concede ao homem. A gente vai entender um pouquinho cada um deles. O primeiro é o dom da profecia. O que é esse dom da profecia? É o dom que Deus concede aos homens para que os homens possam comunicar a outros seres humanos, a outros homens, a palavra de Deus. Comunicar aquilo que Deus quer falar ao povo. Então é o dom de pregar a palavra, é o dom de ensinar a palavra, é o dom de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o evangelho de Deus. E Paulo está falando que quem tem esse dom, que o use segundo a proporção da sua fé. Ou seja, Paulo está mostrando que esse dom ele está entrelaçado com a fé, porque nós precisamos acreditar primeiramente que Deus existe, que a palavra de Deus é verdadeira, para que a gente possa anunciar a palavra de Deus. Segundo dom que Paulo fala é o dom do ministério, é o dom de servir na igreja. E Paulo vai falar que quem tem esse dom, que se dedique a esse dom, se dedique a esse serviço, se dedique ao ministério que o Senhor confiou a essa pessoa que tem esse dom. Então, se você tem um ministério na igreja, se você tem um ministério em algum ambiente que Deus te confiou, você deve se dedicar a esse ministério. É isso que Paulo está nos ensinando. O terceiro dom que ele fala é o dom do ensino. Ele vai falar que quem tem esse dom de ensinar, que se dedique ao ensino, ou seja, que se esforce para ensinar, que busque aprender mais, que busque obter mais conhecimento para que possa ensinar de uma forma melhor, mais transparente, uma forma mais entendível. É nesse sentido que Paulo está falando. Ele continua, o quarto dom é aquele que exorta. Paulo vai falar, o que exorta, exorte com dedicação, ou seja, exorte com zelo, exorte com amor, exorte com respeito. É o dom de corrigir, de aparar, de estar ao lado de alguém que está caminhando no caminho errado e mostrar o caminho certo para essa pessoa. O quinto dom é o dom da contribuição. Paulo fala que aquele que contribui, contribua com generosidade. E aí, talvez Deus tenha te chamado para esse ministério, para o ministério de contribuir, tenha te dado esse dom, tenha te dado essa graça de você poder ter condições financeiras para investir na obra do Senhor, para investir em projetos missionários, para investir em pessoas, para investir na igreja. E Paulo deixa aqui para nós, quem tem esse dom, faça isso com generosidade. O sexto dom é aquele que preside, é aquele que lidera, é aquele que vai à frente de um grupo de pessoas. Paulo fala que esses devem exercer essa liderança com zelo, ou seja, com cuidado, com respeito, entendendo o seu papel e buscando ser um líder cada dia melhor. E por último ele fala do dom da misericórdia, que quem exerce misericórdia deve fazer com alegria. É o dom de se compadecer do outro, de ver alguém em uma situação crítica, uma situação difícil, e se compadecer e agir a favor dessa pessoa. Então a gente vê aqui nessa parte o Paulo mostrando para aquela igreja os dons que Deus entrega para aqueles que foram salvos e como nós devemos usar isso no nosso dia a dia para cultuar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero te pedir, se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui o seu like. É sério, isso nos ajuda demais. E eu quero te pedir, compartilha esse vídeo com alguém, compartilha no grupo da sua igreja, compartilha com um amigo que precisa entender melhor sobre os dons, que gosta de estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então é sério, se você está aqui, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui, nos ajude a crescer e alcançar mais pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. Até aqui, Paulo falou sobre o nosso culto, sobre os dons e sobre a identidade. No próximo vídeo, a gente vai ver a parte 2 desse capítulo,
onde Paulo vai mostrar como o cristão deve tratar as pessoas. Então eu te espero quarta-feira, às 19 horas, aqui no canal, para a gente poder estudar a parte 2 desse capítulo juntos. Então não esquece, ativa o sininho para você ser notificado assim que o vídeo sair e eu te espero quarta-feira aqui no canal.